Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje um dos 12 apóstolos chamado São Bartolomeu, que é o mesmo que se dá o nome de Natanael. É a mesma pessoa, às vezes é chamado de Bartolomeu, às vezes também é citado como Natanael. Ele é citado dessa forma nas palavras sagradas porque ele fazia parte daquele grupo que deu testemunho de Jesus. Esteve com ele por 3 anos e depois testemunhou que Jesus Cristo tinha ressuscitado, sobre a obra redentora, e mostrou também a outras pessoas o caminho de salvação, a tal ponto que ele foi e deu a sua vida por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo, para que pudesse testemunhar naquilo que ele viu e acreditou, que Jesus de fato é o Filho de Deus. No Evangelho de São João, no capítulo 1, bem no início da pregação de Jesus, nós vemos a menção que o evangelista João faz de Natanael. Jesus estava começando a missão, anunciando a boa nova da salvação e que estava convidando alguns para serem os seus apóstolos, que estivessem com ele todo o tempo. Filipe, que conhecia Natanael, foi ao encontro dele e disse que tinha encontrado aqueles que Moisés falava que seria o Redentor, que viria para salvar a humanidade, o Messias que todo mundo esperava, que era Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael expressou primeiramente uma certa descrença, dizendo assim: de Nazaré pode ser alguma coisa boa? É porque o Messias era esperado da cidade de Belém, e de fato Jesus nasceu em Belém. Mas de Nazaré não se tinha muito destaque, não se falava muito, era um povoado muito simples, e se tinha que nascer o Messias ou vinha de Belém, e deveria pelo menos estar em Jerusalém, que era a capital. Então ele não acreditou muito, e Filipe fez um convite: vem ver que você vai conhecer. Foi quando Natanael conheceu a Jesus Cristo. Jesus já o conhecia antes de se apresentar diante dele. Antes de Jesus tecer um elogio, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael, ao encontrar com Jesus e percebeu que ele parece que conhecia, perguntou: mas de onde me conhece? Que eu nunca tinha visto. E então o Senhor disse: eu te vi quando estava debaixo da figueira. O que Natanael estava a fazer era simplesmente algo muito próximo de Deus. Era o momento que ele deveria estar em oração, e somente Deus poderia saber o que ele estava ali, e somente Deus sabia o que ele estava a pedir e a rezar naquele momento. Foi tão marcante essas palavras de Jesus ao dizer: eu te vi, que Natanael simplesmente expressou aquilo que a fé dele brotou: tu és o Filho de Deus, tu és o Santo de Israel. Ele viu já em Jesus como Filho de Deus, na experiência que ele já tinha feito antes, para que assim pudesse de fato, depois dar o testemunho do que ele tinha visto e acreditado por algo extraordinário que também ele tinha percebido. Natanael, ou Bartolomeu, é para nós um exemplo de que muitas vezes outras pessoas irão nos conduzir até Jesus. Às vezes não chegamos de forma direta, às vezes precisamos de outros que possam nos conduzir. Natanael precisou de Filipe, um dos apóstolos também, e assim ele conseguiu chegar até o Senhor. Muitos vão expressar uma certa descrença, achando que aquilo que é mais simples não tem tanto valor. Parece que tem mais valor o que tiver mais destaque, o que for mais famoso, o que aparece mais. Mas Deus se manifesta nas coisas simples. Deus fala muitas vezes no silêncio das coisas. O Senhor se manifesta na simplicidade do nosso dia a dia, e não grandes momentos. Eu também manifesto também em grandes momentos maiores que a gente pode encontrar com o Senhor, mas são extraordinários, de vez em quando, não é todo dia. O Senhor se manifesta todos os dias na simplicidade das coisas. E depois que nós temos que aprender com Natanael, que ao diante do Senhor nós temos que ser a mesma pessoa, diante dele e também longe dele. Por isso Jesus disse: veja um homem autêntico, um verdadeiro,
sem falsidade. Nós temos que ser a mesma pessoa diante de Deus, diante das outras pessoas. Não podemos fazer ou falsificar nossa imagem, né? Nós temos que ser o que nós somos, aceitar nossas limitações, aceitar nossas qualidades, ser capazes de poder ver realmente quanto o Senhor nos concede de tantas coisas boas e também nossa limitação que também nós temos. E por fim, aprendemos com Natanael que nós temos que adorar a Jesus como de fato o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Jesus não é simplesmente um sábio. Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus, o Senhor do céu e da terra. Por Ele todas as coisas foram feitas. É a Ele que nós temos que reconhecer como nosso verdadeiro Deus, ao qual nós temos que seguir com todo o nosso coração. Que nós possamos hoje pedir a ajuda de São Bartolomeu, para que nós possamos também ser bons apóstolos, discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Possamos aprender sempre com o Senhor e depois dar o testemunho diante de outras pessoas da nossa fé. Que assim mais pessoas possam fazer a experiência de Deus também em suas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.